Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Então, hoje nós vamos corrigir Ciências, terceira semana do 7º volume. Então, aqui também tem um texto, tá? Trabalho científico, que está falando das etapas que um cientista leva, tá? Então, eu espero que vocês tenham lido, né? Eu não vou ler por causa que, como eu já expliquei para vocês. Segundo o texto, quantas são as etapas do trabalho científico? Quais são elas? Então, eu dei uma anotada aqui, as etapas do trabalho científico são 5. 5 etapas. Aí tá falando para falar quais são elas, né? Então vamos lá. A primeira etapa é o início de tudo. Início de tudo. A segunda, vamos lá. Provável resposta. Provável resposta. Depois, a terceira etapa, principal assunto. Principal assunto. A quarta etapa, executar a pesquisa. Executar a pesquisa. E a última, né? E a quinta, nós podemos dizer que é artigo científico. Artigo científico. Número 2. Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de descobrir, de conhecer ou descobrir. Agora elabore uma pergunta para que possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Eu pensei aqui, mas aí a minha pergunta não precisa ser igual a de vocês, tá? Eu poderia fazer, por exemplo, uma pergunta com relação àquele experimento que nós fizemos há um tempo atrás, né? Que colocava a bolinha no fogo do copo e não molhava. Então, a minha pergunta poderia ser assim: por que em pergunta é separado, tá? Por que o papel dentro do copo não molhou após ficar em contato com a água? Ficar em contato com a água. Ponto de interrogação, uma pergunta. De acordo com a sua resposta na questão acima, responda as seguintes perguntas. Pense e registre quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta. Depois, né, de fazer... nós fizemos esse experimento, aí nós descobrimos, né, que o copo tem ar e o mesmo ocupa espaço, tá? Então essa seria a provável resposta. Qual experimento você poderia fazer para responder a sua pergunta? O papel dentro do copo. O papel dentro do copo que não molha. Que não molha após ser colocado
dentro da bacia com água. Então, nós terminamos de corrigir ciência, daqui a pouco nós vamos corrigir geografia.